pessoal, como vocês estão? Hoje eu trouxe um livro que eu adoro, que se chama Hibisco Roxo, da Chimamanda Adichie. Ela é uma escritora nigeriana, uma das mais importantes de lá. Ela ficou muito famosa pelo tema do feminismo. Ela escreveu algumas obras sobre, ela tem um TED que é super conhecido, super visto, e ela tem um outro TED também, que ela fala da importância de se contar a história, aquela história que a gente vai estudar lá nas escolas, sob diferentes perspectivas. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, vê-la e ver a força dessa mulher falando e defendendo o seu ponto de vista sobre esses temas, vai lá que vale muito a pena. Bom, e aí nessa obra específica aqui da Chimamanda, que eu gosto muito dela, desde que eu a conheci, fiquei muito fã, tenho li boa parte dos livros dela e sempre vale muito a pena. E nessa obra específica, ela trata da história da Kambili, que é uma menina nigeriana, filha de pais muito ricos. Os pais dela têm uma indústria de alimentos, eles têm um jornal. Então ela tem motorista, ela anda de Mercedes, é uma condição bem abastada. O pai da Kambili, ele é um fundamentalista religioso. Ele é um extremista, né, nas suas crenças, nos seus dogmas, na sua forma de seguir a sua religião. Então, tudo aquilo que para ele pode parecer um pecado, um desvio em relação à religião, ele pune muito severamente, tanto a Kambili, quanto o irmão dela menor, quanto a esposa dele. Então, a Chimamanda traz esse tema das posses versus a nossa consciência, o viver em família, que não basta, né, só a gente prover dinheiro, conforto, condições. Tem um outro lado, né? Tem uma questão da afetividade, da amorosidade, do espaço para as conversas, que eu acho bem bacana dela tratar aqui nesse livro. Só que a Kambili, você vai percebendo que ela é uma criança ainda, uma pré-adolescente, ela não tem consciência disso, de que aquilo que acontece na casa dela tem um certo extremismo, porque ela só conhece aquela realidade, né? Então, até para dar um exemplo, o avô da Kambili, ele é completamente banido pelo pai da Kambili pelo fato dele ter uma outra crença. Ele acredita em vários deuses. Então, o pai da Kambili coloca ele como um grande pagão e não deixa que as crianças, que a família dele tenha nenhum contato com o avô. E tem uma situação em que a Kambili encontra com o avô e o pai dela a pune assim de forma muito dolorosa, né? E ele pergunta: mas você sabia que você ia encontrar com ele e ainda assim você foi de encontro com o pecado? Então por isso você está sendo punida. Eu não vou contar aqui para vocês como é que ela foi punida. Então, assim, é uma forma muito exagerada, né, de se viver uma religião. E aí, né, então, mas ela, como eu disse, ela não tem essa consciência, ela vai seguir e obedecer o máximo possível para não sofrer as punições. E a gente, leitor, é que fica o tempo todo ali torcendo para que ela, o irmão, a mãe, se livrem, se libertem dessa condição tão opressora que eles vivem. E aí isso acontece quando a tia da Kambili, irmã do pai dele, convida os sobrinhos para passarem um tempo com ela. Essa tia é uma professora universitária, ela mora no campus da faculdade, ela tem outros 3 filhos, e a Kambili vive nesse período 2 coisas que são muito diferentes da casa dela, daquilo que ela conhece. Primeiro, que essa tia tem uma condição financeira muito inferior à da que ela vive na casa dela. Então, pela primeira vez, ela acaba energia, acaba água no campus universitário, né? Uma condição muito simples, muito humilde mesmo, que ela nunca tinha vivido. E por outro lado, é uma condição, uma casa em que existe diálogo, existe escuta, existe espaço para as conversas, para se colocar ponto de vistas diferentes. Então, é nesse momento que vai acontecendo o despertar da Kambili, né? E ela vai fazendo esse comparativo em relação àquilo que ela vive na casa dela, o modelo que lá existe, e outros possíveis modelos que ela encontra um primeiro aí na casa da tia. Então, eu gosto demais dessa proposta da Chimamanda, porque é bem assim com a nossa vida, né? Com o nosso desenvolvimento. A gente tem uma fase na vida que a nossa casa, os nossos pais, a nossa família, é tudo o que a gente conhece, né? Então, quando a gente começa a frequentar outras casas, seja dos nossos tios, pais dos nossos amigos, a gente começa a tomar contato com outras formas
de estabelecer o convívio, de se fazer alianças, e a gente vai criticando aquilo que a gente tem na nossa casa. Coisas que a gente vai escolhendo depois para a nossa vida adulta, para o dia que a gente tiver uma família, um lar, a gente for sair daquela condição, a gente vai escolhendo com base, né? Coisas que eu gosto muito na casa dos meus pais, coisas que eu não gosto, coisas que eu prefiro lá na casa do meu tio, então vou aplicar aquilo daquela forma na minha vida. Além disso, todas as obras da Chimamanda, ela traz um pano de fundo super legal da Nigéria, né? Então ela vai contando desse cenário, desse contexto, dos costumes. Então é muito rico, né? Amplia a nossa visão de mundo, fazendo a gente conhecer um pouco dessa nação, desse lugar. Então, acho que vale super a pena essa leitura. Ela é uma leitura muito emocionante, tem cenas assim super inteiras, super ricas, que tratam muito do desenvolvimento, especialmente nessa parte do deixar de ser criança, adolescência, e a gente começar a construir a nossa vida adulta com as nossas escolhas e fazendo esses comparativos com o mundo que a gente conhece. Acho que também fica aqui um convite para a gente cada vez mais ampliar repertório, para que as nossas escolhas sejam as mais felizes e mais ao encontro da nossa essência, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente gosta. Um super beijo para vocês!